Prisão do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Um grande aliado de Donald Trump acaba de soltar uma bomba sobre prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tem imagens, eu vou trazer aqui esta informação em todos os detalhes e destaques. Também vou trazer aqui para vocês uma parte, né, de uma entrevista do Eduardo Bolsonaro, onde ele solta uma bomba sobre a volta da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e contra integrantes do TSE e outras autoridades aqui no Brasil. E tem a ver com a eleição de 2026, gente. Tá? Eduardo Bolsonaro, agora em entrevista, fala sobre a volta da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e novas autoridades que podem sofrer as sanções por causa da eleição de 2026. Ele vai trazer todos os detalhes e a notícia que ele traz é extremamente grave com relação a essa questão da eleição de 2026. Malu Gaspar, ela fez de novo, dobrou a aposta e acabou de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Mais uma vez, no jornal O Globo, Malu Gaspar teve acesso a uma informação estarrecedora contra o ministro Alexandre de Moraes. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes para vocês. E o Lula, gente, tá? Agora, em evento em Fortaleza, acabou de confessar tudo. Sem querer, ele acabou confessando tudo. Confessou. Gente, o desespero do Sidônio, do PT, da esquerda, gente, é desesperador. Sem querer, agora em evento em Fortaleza, o próprio Lula acabou de admitir tudo, gente. Ele confessou tudo, deixou escapar. E a gente tem informação que o clima é de desespero dentro do governo Lula, no Sidônio, na esquerda, no PT. Os parlamentares, os ministros do Lula estão desesperados, porque o Lula acabou de confessar e isso pode custar muito, muito, muito caro para o Lula. E eu vou trazer também essa informação completa nos mínimos detalhes. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora nesse boletim. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo, porque, gente, Eduardo Bolsonaro dobrou a aposta contra o ministro Alexandre de Moraes. Aqui já é uma outra notícia bombástica que ele acabou de explodir, tá? É pior do que Lei Magnitsky, gente, para vocês terem noção. Vai estar aqui nesse boletim. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, porque eu tô vendo que tem muitas pessoas que estão sempre me acompanhando. Inclusive você, ó, caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia, pela credibilidade, né, gente? A gente faz aqui o trabalho com tanto amor e carinho e é para vocês, espero que vocês gostem. Convido você a fazer parte da nossa família. Aqui embaixo vai ter aqui a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, nesse vídeo aqui, antes de tudo e qualquer coisa, antes de trazer todas as informações, eu vou fazer uma enquete com todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Eu vou trazer todas as informações, mas antes essa enquete é muito importante. Eu vou deixar aqui fazer uma pergunta e quero que vocês coloquem aqui embaixo a opinião sincera. Isso aqui é um dos poucos canais que gosta de interagir com os inscritos aqui do canal. Então já se inscreve no canal e deixa aqui embaixo a sua opinião. Eu vou fazer uma pergunta que é a seguinte: quem vocês acham que seria a melhor escolha para ser vice do Flávio Bolsonaro? Então eu quero que vocês coloquem a sua opinião sincera. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ele gostaria que fosse a Tereza Cristina, a senadora Tereza Cristina, que inclusive já foi ministra do Bolsonaro. Agora eu quero a opinião sincera de vocês. Se vocês concordam com o Valdemar da Costa Neto, vocês acham que a Tereza Cristina seria uma excelente escolha? Muitos dizem, olha, era bom ser uma mulher, é muito importante que seja uma mulher, né, para conquistar o eleitorado feminino. E outros já têm outras opiniões. Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. Qual seria a melhor escolha? Até agora o Flávio Bolsonaro ainda não decidiu. Qual seria a melhor escolha para o Flávio Bolsonaro como vice-presidente da República? A minha opinião, eu já deixei aqui já há dias para vocês. Para mim, no meu ponto de vista, seria Romeu Zema, que é um dos melhores governadores desse Brasil. Não é porque ele é governador aqui do estado. Vocês sabem que eu adoro, gosto demais do Tarcísio de Freitas, né?
O Ibanez Rocha deu aí uma derrapada nessa questão do escândalo Master, né, do Volcano, mas foi um excelente governador lá de Brasília. Tem, né, o próprio Ronaldo Caiado, só que o Ronaldo Caiado já está decidido mesmo que ele vai concorrer à presidência. O Romeu Zema, não sei, às vezes eu sinto, gente, que se Flávio Bolsonaro convidasse, ele aceitaria. Eu sinto, gente, tá? É um sentimento aqui. Agora coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Que nome vocês acham que seria assim, ó, Fabiana, se for esse aqui é um tiro de misericórdia contra o Lula da Silva, o Lula não teria nenhuma chance. Coloca aqui embaixo, eu quero nomes. Eu colocaria aqui Romeu Zema, mas eu quero a sua opinião. Quem vocês acham que seria a melhor escolha? Quem seria o parlamentar que ajudaria o Flávio Bolsonaro a destruir Lula da Silva? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. O que o Ratinho fez com Lula aqui agora, gente, é simplesmente chocante. Tem que ter muito culhão, tem que ter muita coragem. O apresentador Ratinho dobrou a aposta e simplesmente detonou e destruiu Lula sem dó e nem piedade. Vocês vão gostar desse vídeo. Bonito, hein, gente? Tá aqui, Ratinho furioso, pistola, virado no giraia, porque o Lula só pensa em dinheiro, só pensa em arrecadar, só pensa em enfiar imposto no lombo do povo brasileiro. O povo não aguenta mais pagar tanto imposto, o povo já não aguentava pagar tanto imposto, aí vem o Lula. Agora, no início do mês, vai e sobe 3,8% o preço dos remédios no Brasil, gente, tá? É para acabar com o piqui do Goiás. O Lula realmente não tem um pingo de dó, não tem um pingo de empatia com a população pobre desse Brasil. Porque quem mais sofre com isso aqui, porque o Lula se auto-intitula o pai dos pobres. Imagina se não fosse. Porque os mais prejudicados aqui são os pobres, que estão custando comprar comida, porque tá tudo caro, tudo pela hora da morte. Aí o Lula vai lá para acabar de enfiar apunhalar pelas costas, né? Porque vai lá, não, a comida tá cara, tá pouco, vamos aumentar o remédio também. Vamos ferrar e lascar com a vida do pobre no Brasil. Compartilha, gente, explode esse vídeo, porque o Ratinho só disse verdades aqui. O Lula não pensa em outra coisa a não ser socar imposto no lombo do povo brasileiro, gente, tá? Aumentar, gente, tá? O imposto dos remédios é de uma covardia, de uma maldade, de uma crueldade sem precedente, gente, tá? Diga-se de passagem, tem que ser muito cruel e perverso no momento caótico, na inflação pela hora da morte, as pessoas estão tendo dificuldade para comer. O Lula não foi lá, se contentou, não, vamos acabar de ferrar e vamos socar mais imposto no lombo desse povo pobre do Brasil. Triste, gente, tá? É triste, mas essa culpa eu não carrego, tá? Eu não votei no Lula. Vamos lá, gente, agora Malu Gaspar solta uma bomba contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, gente. Malu Gaspar dobrando a aposta, tá peitando o sistema. Caso Master turbina pedidos de impeachment contra Moraes e Toffoli, gente, tá? Malu Gaspar teve acesso à informação. Os desdobramentos das investigações do caso Master fizeram aumentar o número de pedidos de impeachment protocolados contra o ministro do STF. Só neste ano já foram 11 novos pedidos de cassação de integrantes da corte, levando a um total de 97 em tramitação no Senado. A quem cabe examinar a questão, o ministro Alexandre de Moraes é alvo de mais da metade deles. 50 pedidos foram contra o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Mais da metade dos pedidos foram direcionados, assim, direto, igual um míssil teleguiado, contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, gente, tá? A própria Malu Gaspar revelando aqui que a coisa não tá muito boa para os ministros, não, gente, tá? Parece que a coisa anda de mal aí a pior. Tá tão ruim a coisa para o ministro Alexandre de Moraes que nem o jornalista aqui, militante de esquerda, conseguiu passar pano, gente, tá? Perderam medo do Moraes. Os jornalistas perderam medo do Moraes. Blogueiro do UOL chama Alexandre de Moraes e Toffoli de obscenos. Gente, jornalista aqui detonou e destruiu Moraes e Toffoli, gente. E o motivo, vocês vão ficar chocados. Só assista até o fim que vocês vão entender.
É muito complicado, né? Nesse caso do Master, o inacreditável vai sendo substituído pelo inaceitável, né? Além do Alexandre de Moraes, agora também o ministro Dias Toffoli voou nas asas do Air Master, né? Tem um jurista famoso, Fabíola, chama-se Potter Stewart. Ele atuou como juiz da Suprema Corte nos Estados Unidos e pronunciou num julgamento uma frase que se tornou célebre. Não sei definir obscenidade, mas eu a reconheço quando vejo. E mesmo quem não entende de despudor, sabe reconhecer quando vê. E magistrado do Supremo que voa em aeronave de mafioso que tinha um banco, isso é uma obscenidade que nenhuma toga consegue esconder. Então tem essa notícia da Folha agora, revelando que o Toffoli usou o jato da empresa do Daniel Vorcaro para ir ao resort Itaiaia, outra obscenidade que o vincula a esse escândalo do Master. E no caso do Toffoli, foram detectados pelo menos 5 voos patrocinados por empresários. Aí o ministro é procurado e se defende com o silêncio. Antes do Toffoli, o Alexandre de Moraes tinha dito, jamais voei em aeronave de empresa do Vorcaro. Voou, estava acompanhado da mulher dele, a Viviane Bassi, que acabou esclarecendo a versão marota do marido. Em verdade, o jato está em nome de uma empresa do Vorcaro. E a doutora Viviane, admitiu a requisição dos jatos e alegou ter abatido o custo dos honorários obscenos de 3,6 milhões mensais que ela recebia do Master. Faltou explicar o que é que o marido togado tem a ver com esse contrato de contornos promíscuos. E se os voos foram pagos com honorários, por que estava lá o Alexandre de Moraes? O que ele tem a ver com isso? Então, embora sejam parecidas, essas obscenidades do Toffoli e do Alexandre de Moraes, elas diferem entre si, mas tem um ponto em comum, que é a arrogância de quem acha que pode fazer o que bem entende sem ficar devendo nada para ninguém, muito menos explicações plausíveis. E dá a impressão de que os magistrados estão vivendo numa realidade paralela. E demora a notar que as suas togas já não escondem os glúteos. Precisa mudar essa situação, Fabíola. Gente, uma das poucas vezes em que o Josias de Souza partiu para cima do Alexandre de Moraes e do Toffoli, gente, tá? A coisa tá tão escancarada, tá tão descarada, né? Voos, Alexandre de Moraes voou ao menos 8 vezes em jatos que pertencem à empresa de Daniel Vorcaro. Depois veio aquela explicação fajuta, né, do escritório da esposa do Moraes, que não explicou o que é que o Moraes, o que é que o ministro da Suprema Corte, né, que tá aí julgando, né, vai julgar casos em que Vorcaro tá se metido até o pescoço, o que é que esse ministro que vai julgar, né, que vai julgar o Daniel Vorcaro estava fazendo dentro de um avião que pertence a uma das empresas do Vorcaro. Assim, gente, é de um esculacho, é de uma patifaria sem precedentes. Você vê um ministro de uma Suprema Corte que vai julgar casos envolvendo o Daniel Vorcaro, o ministro estava voando dentro de um avião que pertence a uma das empresas do Daniel Vorcaro. É simplesmente surreal, gente. Por isso que a gente fala que isso aqui parece mais uma República das Bananas, porque é muito, assim, é descarado, gente, tá? E pra eles, não tem nada de errado, tá tudo normal. Que isso, gente, tá? Olha, como diz ali a Mônica Bergamo, né? Tá? Crime não é, mas imoral é sem precedentes, né? É de uma imoralidade sem precedentes, gente, tá? Falando em imoralidade, gente, vocês sabiam que o Lula, sem querer, acabou confessando que ele é desonesto? Gente, o Sidônio, os aliados do Lula, do PT, eles devem estar desesperados com essa declaração do Lula, gente. Definitiva. Por isso que muitos falam que o Lula já está gagá, tá? Que ele já não está bem da cachola. Prova é isso aqui, gente, tá? Sem querer, o Lula, lá em Fortaleza, acabou confessando, ele confessou que é desonesto. Gente, é a revista Veja que trouxe essa matéria.
Ele diz o seguinte lá no evento: vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Ou seja, vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Ou seja, então ele disse que ele não é honesto. As pessoas querem que ele seja honesto, mas ele não é. Meu Deus, diz Lula em ato falho no Ceará. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? A equipe de campanha do Lula deve estar desesperada com isso aqui. O presidente Lula participou nesta quarta-feira, né, nessa última quarta-feira, de um ato que marcou a inauguração de obras do Instituto Tecnológico da Aeronáutica no ITA, em Fortaleza. Durante o discurso, o petista cometeu um ato falho ao se dirigir aos jovens que acompanhavam a cerimônia. O petista falava da inclinação dos jovens, né, da atualidade, em considerar que todo político é corrupto. Ele falou, porque todo mundo, os jovens acham que todo político é corrupto, né? Ao fechar o raciocínio, o petista, né, o Lula, disse que os jovens são as pessoas honestas que querem que eu seja. Ou seja, vocês querem que eu seja. Então, gente, Lula admitindo que é desonesto. Tá aqui, gente, tá? São as pessoas honestas que querem que eu seja. Eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, se estiver achando, né, que ninguém presta, que eu não valho nada, né, e ninguém vale, ainda assim, não desistam, tá? E entram na política. Vocês são as pessoas honestas que querem que eu seja. Meu Deus, gente, que vergonha. Todo mundo pode assumir responsabilidade, disse Lula. Vocês querem ser as pessoas honestas que querem que eu seja. Ou seja, o Lula admitindo que não é honesto. Segundo a revista Veja, isso foi um ato falho. Lula admitindo que não é honesto. Imagine como é que deve estar, gente. A Gleice Hoffmann, o Sidônio, a equipe de campanha do Lula devem estar desesperado, gente, tá? Outro que deve estar desesperado, gente, é Alexandre de Moraes, gente, tá? O grande aliado estrategista de Donald Trump falou novamente sobre prisão de Alexandre de Moraes. Além de Elon Musk, né, que fez aquela publicação, colocou imagem de Alexandre de Moraes, né, uma imagem por inteligência artificial, diga-se de passagem, né? Colocando ali uma imagem do Alexandre de Moraes atrás das grades, na prisão, na cadeia. Agora o estrategista, o aliado de Trump, voltou a mencionar Alexandre de Moraes na prisão. Tá aqui, gente. Aliado de Trump divulga a imagem de Moraes como presidiário, gente. O Alexandre de Moraes deve estar furioso, gente, tá com essa postagem. E quem é esse aliado de Trump? O conselheiro, gente, tá? O conselheiro político norte-americano Jason Miller, que num passado não tão distante foi detido, tá? Pela Polícia Federal aqui no Brasil. Ele veio participar do CIPAC aqui no Brasil. Ele foi detido, acho que no aeroporto, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E parece que ele realmente está com essa mágoa no coração, porque de lá para cá ele tem feito duríssimas críticas contra Alexandre de Moraes. Tudo que Moraes faz aqui no Brasil, ele vai lá, expõe o ministro Alexandre de Moraes para nos seus perfis. Está aqui, gente, tá? O conselheiro político norte-americano Jason Miller, aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, comentou nas redes sociais o uso de aeronaves ligadas ao adversário, o empresário Daniel Vorcaro, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em montagem, Miller divulga a imagem do magistrado como presidiário. Segundo documentos obtidos pela Folha de São Paulo, Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barsi, utilizaram jatos executivos de empresas de Vorcaro ligadas a ele em 8 ocasiões. As viagens ocorreram de maio a outubro, que foi aquela matéria, né, gente, tá? Da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que, segundo a própria Mônica Bergamo, o Moraes não ficou muito satisfeito com aquela matéria, disse que era ilação. E tá aqui a imagem. Esse aqui é o Jason Miller, que acabou de publicar nas suas redes sociais imagem, né, de Alexandre de Moraes preso atrás das grades, gente. Lógico que é uma ilustração, inclusive até por inteligência artificial. Mas eu creio que o ministro Alexandre de Moraes deve estar furioso com essa postagem do Jason Miller, gente, tá? Vocês acham que ele deve estar
Furioso? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Caio Coppola, gente, tá? Destruiu, detonou, humilhou e esculhambou e esculachou Lula sem dó e nem pedágio. Se tiver algum esquerdista, se algum esquerdista assistir esse vídeo aqui, podem ter certeza que esse esquerdista não vota no Lula mais. E vocês vão saber assistindo até o finalzinho. Data ideal para falar sobre 9 promessas de campanha não cumpridas pelo presidente Lula. Promessa número 1, não concorrer à reeleição. Pois é, em 2022, a 5 dias da votação do segundo turno, o então candidato Lula da Silva escreveu em suas redes sociais: eu, se eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando no seu compromisso com a população. Tá certo. Promessa número 2, não indicar amigos e companheiros para o STF. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República... Contudo, uma vez no cargo, Lula, sinceramente, indicou para o STF o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, e seu colega de militância partidária, Flávio Dino. Ele mesmo fez questão de apresentar dessa forma. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro, a qualidade do Flávio Dino. Mas tudo bem, a gente até entende o motivo. Se eu não for Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. Promessa número 3, resgatar todas as pessoas em situação de rua. Nós pretendemos chegar ao final do nosso mandato, não ter um único brasileiro dormindo embaixo de uma ponte desse país. Contudo, segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da UFMG, apenas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, o número de pessoas vivendo nessas condições aumentou 40%. São 104 mil pessoas a mais que ficaram sem teto e a população de rua superou 365 mil pessoas. É muita gente embaixo da ponte e bem debaixo do nariz do Lula. Promessa número 4, zerar a fila do INSS. E seja certo de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de discussão. Se a fila já era vergonhosa e injusta, imagina agora que ela triplicou de tamanho no governo do Partido dos Trabalhadores. Aliás, a fila não para de aumentar e acaba de superar 3 milhões de pessoas com processos em espera. Mais um recorde para a biografia do senhor Lula da Silva. Eu trabalhei cuidando de presidente social, cuidando de dirigente sindical. Olha que coincidência, o seu irmão também, o Frei Chico, e o seu filho, o Lulinha, parece que tinha boas relações com um certo careca do INSS. Mas vamos deixar isso para outro comentário. Promessa número 5, zerar o desmatamento na Amazônia. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gases de efeito estufa na matriz energética. O Congresso aplaudiu as boas intenções, mas na prática, o governo Lula foi marcado pelas maiores queimadas do século nos biomas brasileiros, especialmente no Pantanal e na floresta amazônica, onde os focos de incêndio chegaram a superar em 62% a média anual histórica. Manaus ficou coberta de cinzas e até a COP30 pegou fogo, lembra? Promessa número 6, abrasileirar o preço da gasolina. Já que estamos falando de combustão, vamos falar sobre combustíveis. Por que a gente tem que cobrar em dólar? Se a gente ganhar eleições, a gente vai abrasileirar os preços da Petrobras. Acontece que o governo Lula só abrasileirou os impostos. O ICMS sobre combustíveis aumentou e a isenção de PIS e COFINS foi suspensa. Quando voltou ao poder, o PT encontrou a gasolina abaixo de R$5 o litro. E de lá para cá, o preço não para de subir, mesmo antes do conflito no Oriente Médio. Na última semana, segundo a ANP, o litro da gasolina custava, em média, R$ 6,78 e o do diesel, R$ 7,57. O Bolsonaro poderia, uma canetada como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. E ele poderia tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Promessa número 7, fim do sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Mas teve sigilo de 100 anos, sim. Segundo o Estadão, só no primeiro ano do governo Lula III, foram 1.339 pedidos de informação colocados sob sigilo, incluindo despesas e agendas da primeira-dama Janja, bem como gastos milionários no cartão corporativo. É aquela história. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. A gente também quer mais transparência, Lula, mas para isso, certas pessoas precisam cumprir o que prometeram na cara dura. Promessa número 8, acabar com a fome no Brasil. E hoje é o dia da gente poder olhar fundo, Wellington, na cara dos nossos filhos, na cara de cada criança nesse país e dizer: até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Ainda faltam alguns meses, mas é improvável que Lula olhe fundo na cara de cada criança e entregue o que prometeu. Afinal, segundo o próprio IBGE, ano passado a fome ainda atingia 6.480.000 pessoas no país. Mas o Lula está acostumado a frustrar expectativas sobre esse tema. Afinal, ele promete isso há 2 décadas. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã,
almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos um motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Especialmente quem governou o país por 17 dos últimos 23 anos e não foi capaz de resolver o problema. Promessa número 9, churrasco com picanha. Sim, na hora de pedir voto, Lula não é amador. E na última campanha, além de prometer acabar com a fome, o petista prometeu fartura ao povo brasileiro. Agora com o Lula eu tô comendo filé. E a gente passou a comer picanha, eu digo todo dia. Vamos voltar a comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha? A gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada. É tudo que o povo quer, Ratinho. Ok, agora corta pra realidade. O preço da picanha e da cerveja, assim como da maioria dos alimentos, aumentou muito nos últimos 2 anos. Tanto que, segundo o Datafolha, 6 em cada 10 brasileiros estavam comprando menos comida. Em 2025, o consumo de carne bovina per capita já caiu 9%. E considerando o ciclo da pecuária, a tendência é que o brasileiro coma menos churrasco e pague mais caro por ele, também nesse ano eleitoral. Há muitas outras promessas de Lula que não foram cumpridas e que poderíamos explorar nesse 1º de abril, no nosso Dia da Mentira. A redução do endividamento das famílias, a queda na taxa básica de juros, a moralização das emendas parlamentares, o protagonismo do Brasil no cenário internacional, a proteção à segurança das mulheres, a proteção à vida dos indígenas, o fortalecimento do programa de vacinas, a priorização do material didático. Contudo, parece mais apropriado celebrarmos o 1º de abril na sua versão inglesa, o Fool's Day, ou o Dia do Tolo, o Dia dos Bolos, em que o protagonismo fica por conta de quem acredita nas mentiras que são contadas. Então, um feliz Dia dos Tolos a quem possa interessar. Se você é empresário e deseja... gente, feliz Dia dos Tolos, né? Tolos foram aqueles, né, que acreditaram nas lorotas, nas mentiras do Lula, foi lá, apertou 13 e hoje tá desesperado. Não tem picanha, não tem cervejinha, todas as promessas não foram cumpridas. E eu fico pensando, gente, vocês aí que estão do outro lado assistindo, vocês acham que se algum petista assistir esse vídeo aqui ainda tem coragem de votar no Lula novamente? Ou será que vão se permitir continuar sendo feitos de trouxas, que é o que o Lula sempre fez com esses eleitores? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? É muito, muito importante. Meu Deus, gente, tá? Vídeo maravilhoso do Caio Coppola desmascarando Lula sem dó e nem piedade. Tem que bater continência para um vídeo desse, gente, tá? Compartilhem. Se você conhece algum esquerdista, algum petista, compartilhe esse vídeo aqui. Assista aí, ó. O mentiroso do seu político. E agora, gente, o Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista para o Paulo Capelli, do Metrópolis, e ele foi questionado, né, sobre a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, a possibilidade de novas sanções contra autoridades aqui no Brasil com relação a essa investigação que os Estados Unidos, que o governo americano vai fazer com relação à eleição aqui no Brasil. Eles vão olharem com lupa, né? Vão estar de olho na eleição aqui de 2026, porque lá no outro pleito eleitoral do Lula e Bolsonaro, quem estava lá no governo lá nos Estados Unidos era o Biden, né? Então, do Biden não ia sair nada. Mas agora é Trump que está nos Estados Unidos e, segundo informações, o governo Donald Trump vai ficar de olho nas eleições aqui no Brasil, que já gerou desespero no Lula da Silva. E agora Eduardo Bolsonaro fala sobre possibilidade de novas sanções com relação à lei Magnitsky, que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes. Ele traz uma informação extremamente preocupante para o Alexandre de Moraes e outras grandes autoridades. Vejam só. Abertamente para que os Estados Unidos aplicassem a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi uma articulação que envolveu idas suas à Casa Branca, negociações com integrantes do governo dos Estados Unidos. O senhor pretende articular sanções a autoridades do TSE que o senhor julgue que não estariam agindo com imparcialidade na eleição presidencial deste ano? Sem sombra de dúvidas, Capelli. A minha vinda forçada para viver em exílio tem se comprovado o maior tiro no pé do Alexandre de Moraes. Se no primeiro momento eles me chamaram de covarde, fujão e fizeram chacota, eu tenho certeza que hoje eles estão extremamente arrependidos. Porque se eu não estivesse morando aqui nos Estados Unidos, não seria capaz de ter ido tantas vezes a Washington DC trabalhar e advogar a favor dessas sanções. Agora, quem assina e quem avalia, né, os fatos são as autoridades americanas. O que o senhor vai fazer? Mensageiro. O que o senhor irá fazer, então, é reportar ao governo dos Estados Unidos
autoridades do TSE que o senhor avalie que não estariam agindo com correção nas eleições deste ano, é isso? Seria um mensageiro. E nós podemos fazer isso também em tempo real, através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real, né? E a eleição brasileira ela vai ser muito dinâmica. A gente já sabe como é que funciona. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias para entender pertinente e que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender as providências. A quais órgãos o senhor vai fazer essas denúncias? A Casa Branca, a deputados, a senadores e a quaisquer outras pessoas que tenham algum poder efetivo ou mesmo notoriedade, seja nas redes sociais, seja nos jornais internacionais, aonde eu tiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar, porque aqui é a terra da liberdade. O senhor fez um vídeo. Resumindo para vocês, gente, tá? Isso aqui é Eduardo Bolsonaro dobrando a aposta contra grandes autoridades aqui do Brasil, né, da política, do judiciário, principalmente com relação a Lula e Alexandre de Moraes. Principalmente por quê? Se o Eduardo Bolsonaro enxergar que uma decisão X, né, de Alexandre de Moraes ou de Lula da Silva for algo que possa beneficiar alguém nesta eleição, ele vai levar isso para as grandes autoridades dos Estados Unidos. Ele está deixando um recado claro. Se fizerem algo ilícito, se cometerem algum crime, se fizerem algo que possa beneficiar um e outro, eu acho que o Alexandre de Moraes não deve ter gostado aqui dessa notícia, não. O Eduardo Bolsonaro, junto com a sua trupe, vai ficar de olho em tudo e vai levar tudo para as grandes autoridades do governo americano. Gente, Eduardo Bolsonaro não está para brincadeira, gente, tá?